mapeando as alternativas que você tem, hoje, a maior volumetria é desfibrada. O que é um desfibramento? É você pegar um resíduo de corte, ou uma roupa inservível, ou um uniforme inservível, e torná-lo fibra novamente. Para que você faça isso, nós temos um processo industrial muito robusto. Essas fibras, depois de recondicionadas ao processo produtivo originário, elas vão ter várias vertentes, elas vão ter vários mercados. Então, a gente está falando de uma economia circular. Ah, por que você não está falando de logística reversa? Porque uma parte pode ser logística reversa, pode retornar, outra não. Então, se nós falarmos, por exemplo, de tecidos sintéticos, você não vai tornar hoje um tecido sintético um ecofil. Você tem a pirólise, você tem alguns tecidos sintéticos que passam pelo desfibramento e outros não. Então é um grande desafio o tecido sintético, que é o que a gente mais utiliza, Uhum. né? Porque é o que mais a moda exige, né? Os consumidores mais exigem do calendário da moda, da indústria da moda. Então nós podemos ter o desfibramento para várias destinações. Então, o setor automotivo absorve grande parte dessas fibras para aquele revestimento acústico do carro, Uhum. né? Aquele revestimento mais rústico que nós temos no carro. São fibras mais longas, fibras de 8 milímetros. Você fala, ai, nossa, longa, 8 milímetros, pra gente é bastante. Porque se nós formos pensar, por exemplo, na telha sustentável, né? Nas telhas sustentáveis que nós conhecemos, ela também utiliza uma grande parte de fibras têxteis. É uma fibra de 1 ou 2 milímetros no máximo, é um pozinho. Então, para produzir essa fibra, eu preciso de muita escala. Eu posso produzir dentro do processo eh, produtivo da fibra de 8 o pozinho de um. E aí eu tenho dois grandes mercados. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um tecido que contenha um percentual de algodão, um percentual, ele nem precisa ser 100% de algodão. Eu já consigo, muitas vezes, transformá-lo num ecofil. E o Brasil exporta ecofios para diversos países do mundo. Então, nós temos muito, mas nós temos alguns estudos onde o algodão ele pode ser utilizado no agronegócio, né, para alimentar o pasto, mas aí você tem uma especificação técnica muito precisa. Então a gente não pode falar da indústria da moda em larga escala para esse tipo de utilização, mas é possível. Então nós temos hoje a capacidade, a capilaridade de absorver esse resíduo têxtil, né, para que ele se torne matéria-prima novamente e entre dentro de um processo de industrialização, sem precisar utilizar o aterro sanitário. A gente também então tem o poliéster, tem a viscose, tem a poliamida, tem o algodão. Então, todos eles, em tese, não precisariam ir para um aterro sanitário? Exatamente. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, no poliéster. Então, o poliéster, nós já temos estudos com um parceiro. Aqui no Brasil ainda é um desafio o poliéster tecido, né? A gente está acostumado a reciclar as garrafas PET, né? E Uhum. até tem uma defasagem de garrafas PET. Às vezes os maquinários ficam parados porque a gente não consegue e os oceanos lotados, né? É uma discrepância, mas é real. Então, nós temos o poliéster, ele pode ser totalmente desfibrado, 100% desfibrado. Nós temos a viscose e alguns outros tipos de tecido sintéticos que eles precisam ser misturados para poder conseguir desfibrar. Nós temos alguns resíduos que têm alguns desafios, como o paetê, o túlio, o lurex, porque o maquinário de desfibrar, muitas vezes, ele gera uma combustão com esses tecidos pela composição. E aí nós podemos pensar mais uma vez na sustentabilidade como programas de responsabilidade socioambientais. Por quê? Porque nós temos uma vertente possível de upcycle.
né? Nós podemos transformar alguns resíduos de corte, algumas peças inservíveis em upcycle, em projetos sociais. Nós temos vários parceiros na área de terceiro setor que utilizam designers de escolas de moda que são parceiras do programa Uhum. para recriar, né? Então quando você fala de upcycle, assim, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, é pegar uma roupa e transformá-la em outra coisa, pegar uns retalhinhos, fazer um patchwork, colocar uma manga, tirar uma manga, encurtar uma saia, enfim. É transformar uma roupa numa outra, melhor ainda, talvez, e única, né? Então, acho que essa é um dos usos para esse tecido que a gente não consegue desfibrar, né? É exatamente isso. Na verdade, como nós trabalhamos com aterro zero, nós precisamos ter alternativas para resíduos de corte que nós não conseguimos desfibrar e nem misturar para que eles se transformem nem na fibra de 1 milímetro, né? Que ela precisa ser 100% têxtil. E muitas vezes a gente tem um tecido que ele tem aplicações, né? Ele tem um diferencial do ponto de vista de produção. É perfeitamente normal, mas para nós é um grande desafio. Então, nós chegamos ao cliente, falamos: olha, esse material, ele precisa ir para uma outra destinação. Você autoriza? Autorizamos. Então, aí ele vai se tornar um bolso, ele vai se tornar uma gola, ele vai se tornar algo que. Por que nós constituímos essa parceria com escolas de moda? Porque as alunas de moda, elas são capazes de criar designers exclusivos de eco bags, de necessaires, então para elas é muito importante que elas tenham essa matéria-prima para poder trabalhar nas escolas de moda. Então é uma troca muito saudável, muito positiva. Isso pode acontecer com coleções passadas também. Nós já fizemos exercícios dessa de- eh, dessa natureza no próprio Bom Retiro Recicla. E acabamos criando desfiles em comunidades aqui em São Paulo, foi muito legal. Então, é possível que você faça essa destinação a partir da matéria-prima. Então, os tecidos sintéticos podem ser misturados. Se nós não conseguirmos misturar pelas especificidades do próprio tecido, aí nós temos a alternativa desse braço social. O próprio Bom Retiro Recicla fez um programa muito legal o ano passado de cobertores de malha, né? Que foi um projeto muito bonito. Então é possível que você faça essas ações sociais e sejam contempladas dentro do teu programa ambiental, que é uma pegada mais ESG, algo que seja um pouco mais de, de governança socioambiental.